Você sabia que antes de se tornar diabético tipo 2, você já pode estar apresentando alguns sinais que são indicativos de alto risco para diabetes tipo 2? Então, assista esse vídeo que eu vou te mostrar quais são esses sinais. Olá, saudável! Meu nome é Sidney Cunha, sou médico, clínico e cardiologista, formado há quase 24 anos e nesse canal, semanalmente, vou postar aqui dicas de saúde para você manter, melhorar e recuperar a sua saúde. Então, se você não está inscrito, se inscreva nesse canal e vamos para o vídeo. Você sabia que apenas um século atrás, as principais responsáveis pela mortalidade da nossa população eram doenças infecciosas, como pneumonia, tuberculose e infecções intestinais? Graças aos cuidados com a higiene, graças ao desenvolvimento de antibióticos, melhores condições de vida, essas doenças pararam de ser as principais causas de morte. Atualmente, as principais causas de morte são as doenças cardíacas, incluindo infarto, insuficiência cardíaca, o acidente vascular encefálico, popular derrame, existem vários tipos de câncer, doença de Alzheimer e diabetes estão figurando entre as principais causas de mortalidade. E vocês sabem o que essas doenças têm em comum? Resistência à insulina. Quer saber o que é isso? Continua assistindo o vídeo e eu vou falar para vocês 8 sinais que podem indicar que você tem resistência à insulina, que é a primeira anormalidade que acontece antes de você se tornar diabético, pré-diabético e ter todas essas complicações que essas doenças podem provocar para você. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 50 anos, a quantidade de diabéticos quadruplicou e as estimativas para os próximos anos também não são animadoras. A cada ano, mais e mais pessoas são diagnosticadas com pré-diabetes e diabetes. Então, vamos se ligar para nós não fazermos parte dessa estatística que tem levado a muitas complicações, doenças cardíacas, neuropatia, a maior propensão a infecções, insuficiência renal, amputações. Além de todo esse mal-estar que o paciente diabético pode desenvolver, há também o custo econômico. Os gastos com a saúde, com essas doenças, são enormes. E sem falar do impacto emocional que isso tem provocado. Então, o melhor tratamento é a prevenção. Mas, afinal, o que é resistência à insulina e por que ela é tão importante nessa questão do diabetes? Você sabe o que é a insulina? Algumas pessoas acham que a insulina é somente aquela medicação que o pessoal aplica na barriga, por exemplo, para controlar o diabetes, principalmente o diabetes tipo 1. Mas a insulina, a principal função dela realmente é tirar a glicose em excesso da nossa circulação, porque glicose em excesso no sangue é perigoso, é tóxico, inflama as artérias, entre outras coisas, e aumenta o risco de você ter obstruções e levar às complicações que eu já falei no início do vídeo, sendo a mais alarmante e a mais perigosa: infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular encefálico. Então, a glicose tem que sair do sangue. Então, a insulina funciona como uma chave que vai abrir a porta lá das células de todo o nosso corpo, fígado, músculo, tecido adiposo. Para quê? Para que essa glicose saia do sangue e entre nessas células para que os níveis de glicose voltem ao normal no sangue. Só o que acontece? Chega um momento que as nossas células podem estar abarrotadas de glicogênio, que é a forma como essa glicose é armazenada, e o nosso corpo, com a sua sabedoria, vai pegar essa glicose e vai transformar em outros produtos, sendo o mais comum é o triglicerídeo, ou seja, aquela famosa gordurinha que acumula no abdômen, na perna, em qualquer região do corpo. Pode acumular no fígado também, que é o fígado gorduroso, a esteatose hepática, mas a insulina tem outras funções. Então, de uma maneira simplificada, resistência à insulina é uma resposta diminuída à insulina que está circulando. Consequência disso, o pâncreas, que é onde a insulina é produzida, vai produzir mais e mais insulina para que ela possa desempenhar a sua função de maneira adequada. Uma analogia que eu gosto de fazer lá com os meus pacientes no consultório é a seguinte: quando você tem uma insulina normal e sua célula tem pouca glicose acumulada, é como se você fosse arrumar uma mala para a viagem.
quando a mala está vazia, ou seja, você consegue colocar roupa lá na mala com facilidade. Então, seria o equivalente a você ter a insulina baixinha. Porém, quando você já encheu a mala de roupa, que seria o equivalente à tua célula, já está abarrotada de glicose, glicogênio, o que vai acontecer? Você tem dificuldade para colocar roupa extra. Você vai, às vezes, tem que subir lá na mala para conseguir fechar lá o zip. Então, a analogia que o nosso corpo faz, o mecanismo de defesa é o quê? Ele vai aumentar os níveis de insulina para tentar fazer com que essa glicose que está no sangue, que não pode ficar lá, lembra que vai provocar infarto, vai provocar AVC, cegueira, insuficiência renal, tem que sair de lá da célula, lá da circulação, tem que entrar na célula, então ela vai forçar com quantidade de insulina mais para tentar abrir mais portas para ver se essa glicose sai lá da circulação. E chega a um ponto que essa insulina está tão alta que ela não consegue mais baixar essa glicose do nível satisfatório no sangue. Aí vem o que se convencionou chamar de pré-diabetes. E vai chegando no nível que você também não consegue baixar muito, você continua comendo carboidrato rico em glicose. Essa glicose sobe mais e mais no sangue até que você tem um diagnóstico de diabetes mellitus. E aqui nesse vídeo nós vamos focar no diabetes tipo 2. Por quê? Que é o mais comum, é o mais prevalente, responsável por 90 a 95% dos casos de diabetes, não somente da nossa população brasileira, mas na população mundial. Por quê? Porque está relacionado com os nossos hábitos de vida, alimentação, nível de atividade física, tudo isso contribui para essa grande epidemia que tem trazido aí consequências danosas. E o que as pesquisas têm nos mostrado é o quê? Que a resistência à insulina já pode estar presente no cidadão 10 até 20 anos antes do quadro de diabetes se desenvolver. Ou seja, é muito tempo onde o paciente já tem alteração no seu metabolismo e ele não sabe, não trata, até que chega o ponto dele ser diabético e às vezes já aconteceu aí uma catástrofe, né? Aí você pode perguntar, mas por que meu médico só pesquisa o diabetes? Não pesquisa resistência à insulina, por questões históricas. Quando o diabetes foi diagnosticado, descoberto aí nos primórdios da medicina, como o diabetes foi diagnosticado com a presença de glicose na urina, os exames foram estudados, pesquisados, para quê? Descobrir os níveis de glicose, inicialmente na urina e posteriormente no sangue. Então ficou muito barato fazer esse tipo de exame de dosagem de glicose no sangue, e a insulina foi ficando lá para trás, por ser um exame que foi desenvolvido mais recentemente, é um exame que tem um custo mais caro. Às vezes o pessoal não foca nessa questão de pensar na resistência à insulina. O pessoal foca em saber como que está a sua glicose. O pessoal só tem focado na questão da glicose no sangue para poder falar: você é diabético, é pré-diabético ou ainda está normal. E você sabe como é feito o diagnóstico do diabetes? O principal exame, o exame mais comum e mais barato, é através da dosagem da glicose no sangue, né? Esse exame tem que ser coletado em jejum, preferencialmente 8 horas de jejum. Se a dosagem da glicose está abaixo de, até no máximo 99, sua glicose está normal. Se vai de 100 até 125, você é classificado como pré-diabetes. E acima de 126 seria classificado como já um paciente diabético. Isso levando em conta a glicose em jejum. Uma outra metodologia que também é usada é através da hemoglobina glicada. O que é isso? A glicose, quando ela fica muito alta no seu sangue, ela se liga lá à hemácia do seu sangue, né, lá na hemoglobina que está lá na sua hemácia, e inativa essa hemácia, para de funcionar. Então, seria considerado normal até 5,7. De 5,8 até 6,4 seria, digamos assim, o pré-diabetes. E se você tem a hemoglobina glicada de 6,5, você entrou na faixa de diabetes. Imagine que você já está aí na cadeira, né, perguntando quais são esses sinais que podem indicar um alto risco de se tornar diabético.
que são sinais muito comuns da resistência à insulina. Então, vamos ao primeiro sinal. São 8 sinais que são muito comuns no paciente que tem resistência à insulina, que é aquela primeira anormalidade que vai levar ao diagnóstico de diabetes daqui talvez 10 ou 20 anos. Então, daí é importante você saber se você já tem algum deles. Quanto mais desses sinais você tiver, maior seu risco de se tornar diabético no futuro, nos próximos 10, 20 anos. Então, o momento de agir para cuidar é agora. Primeiro sinal, excesso de gordura no abdômen. Você olha assim para a sua barriga, não existe a barriga de tanquinho? Sua barriga não é aquela barriguinha de tanquinho, tem aquela gordura que você percebe que está em excesso. Fica atento, isso é um sinal que sua insulina pode estar alta, está acumulando muito triglicerídeo no abdômen. Então, se cuida. Segundo sinal, hipertensão arterial sistêmica, a popular pressão alta. Então, se você é hipertenso, você tem uma probabilidade de talvez ter resistência à insulina. Por quê? A resistência à insulina, ela é caracterizada pelo excesso de insulina. E insulina em excesso pode aumentar a retenção de sódio no nosso corpo, reter mais água e com isso você ter uma sobrecarga de volume na sua circulação e ter a hipertensão arterial sistêmica. Na sua família, alguém já teve algum problema cardíaco mais grave? Alguém já teve infarto, AVC? Isso pode ser um indicativo que você possa ter um risco aumentado também de doença cardíaca. Quarto sinal, você já dosou os triglicerídeos no seu sangue? Estão normais, ou seja, estão abaixo de 150 ou estão acima? 200, 300, quem sabe até mais. Se você tem um triglicerídeo alto, muito provavelmente seu corpo está pegando o excesso de glicose que tem na sua circulação, como não tem como acumular em outro lugar, vai transformar em triglicerídeo e você consegue perceber isso aí na circulação. Quinto sinal, você retém água com facilidade, ou seja, vai chegando assim no final do dia, você está lá com os pés, a panturrilha um pouco mais inchada. Como eu falei inicialmente, lá na mesma situação da hipertensão, como excesso de insulina retém sódio e retém água, edema pode ser uma característica, um sinal comum em quem tem resistência à insulina. E aí, quantos sinais você já tem até agora? Agora vamos para o sexto sinal. Você já percebeu algumas manchas mais escuras no pescoço, na axila ou em dobras do seu corpo? Isso também pode ser um sinal de excesso de insulina na sua circulação. Fica atenta com essa situação. Você tem já algum familiar com diagnóstico de diabetes? Isso pode ser um indicativo que seu risco também está aumentado. Não necessariamente só pela questão genética. Às vezes é o estilo de vida de vocês que é bem semelhante. Oitavo e último sinal. Mulheres, vocês têm síndrome do ovário policístico? Isso pode ser um indicativo de resistência à insulina. É por isso que muitas mulheres tomam uma medicação muito comum no tratamento de pessoas diabéticas para essa situação. E para os homens, você tem disfunção erétil, está com a testosterona muito baixa, isso pode ser um sinal de resistência à insulina. Nem sempre é consequência do efeito colateral da medicação. Às vezes eu pego o paciente lá no consultório que está acima do peso, está hipertenso, está com triglicerídeo alto, está com aquele excesso de peso lá na região abdominal e ele fica dizendo que a causa da sua disfunção erétil é aquele remedinho da hipertensão. Pode ser o seu estilo de vida. Então, vamos se cuidar, procura seu médico e vamos tentar resolver essa situação aí da melhor maneira possível. Dessas 8 perguntas acima, quantas você respondeu sim? Lembre de quantas mais respostas sim, maior seu risco de ter resistência à insulina e maior seu risco de se tornar diabético tipo 2, que é uma doença que já comete aí, em torno de 500 milhão da nossa população mundial e tem uma elevada quantidade de malefícios para a nossa população. E algo que contribui bastante para a resistência à insulina é a questão do sobrepeso e obesidade. A nossa população, mais ou menos 40% está acima do peso. E isso é um prato cheio para desenvolver a resistência à insulina. Então, procure seu médico para ver como estão seus exames,
vamos deixar de desculpinha. Então, procure seu médico, coloque seu check-up em dia, né? Vamos ver como estão seus níveis de glicose. Peça também a ele para fazer a dosagem tanto da insulina, o índice Roma-IR, que vai avaliar qual o grau de resistência à insulina, e a hemoglobina glicada. E aí, saudável? Gostou desse vídeo? Então se inscreva no canal, comente, deixe suas dúvidas aqui nos comentários, compartilhe. Boa semana para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!